Olá, alunos do 7º ano. Vou fazer com vocês a correção das atividades de inglês da terceira semana do PET 2. Antes de começarmos, quero pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações e deem o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Vamos lá! O objetivo deste PET é o estudo dos verbos regulares e irregulares do passado simples, que é o Simple Past. Antecipar o sentido global do texto, ou seja, saber sobre o que aquele texto nos fala através de palavras-chave ou cognatas, que são aquelas palavras parecidas com o português, além de identificar e compreender informações e conteúdos específicos do texto. A partir da página 90, temos o início das atividades. Na semana anterior, nós vimos a fábula A Raposa e as Uvas, e nessa semana vamos trabalhar com os verbos dessa fábula no passado. Vamos às questões. Questão de número 1. Marque com um X na coluna adequada os verbos no passado encontrados no texto. Então, pessoal, os verbos em inglês, como vocês já devem saber, eles são classificados como regulares e irregulares. Os verbos regulares são aqueles cujas flexões do Simple Past, que é o passado simples, né? Eles são formados pelo acréscimo do ED ou simplesmente do D. Por exemplo, o verbo look, ele é um verbo regular. E aí o passado dele, basta a gente acrescentar o ED. Então vai ficar looked. O verbo like também é um verbo regular. Como ele termina com E, basta a gente acrescentar o D. Então vai ficar liked. Ok? Então verbos regulares, a gente acrescenta ou o ED ou o D. Então essa é a regra geral. Ok? Já os verbos irregulares são aqueles que não seguem um modelo de conjugação. Algumas vezes eles são diferentes até na sua grafia. Vou colocar aqui também um exemplo para vocês. Então, ó, verbo be, passado dele, was. Reparem que a grafia é totalmente diferente. O verbo buy, passado, bought. Ok? E como que eu vou saber se um verbo ele é irregular ou se ele é regular? Tem uma listinha, provavelmente deve ter lá no livro de vocês. No final do livro tem a lista dos verbos irregulares. Se o verbo não estiver lá, ele vai ser um verbo regular. Então ele vai seguir essa regrinha aqui. Os verbos regulares têm uma exceção também, pessoal, em relação ao Y. O verbo que termina com Y. Por exemplo, esse verbo aqui, spy, a gente olha lá na lista dos verbos irregulares e ele não está lá. Então, ele é um verbo regular. Mas ele é terminado com Y. Então, o que a gente vai fazer? Se antes do Y, se ele for precedido aqui antes de consoante, a gente vai tirar o Y e acrescentar IED. Então, vai ficar assim, ó, spied, ok? Então, a gente tirou o Y e acrescentou IED. Então, esse caso, ele é um verbo regular, ok? O verbo to swim terminou com ED, verbo regular. Water terminou com ED aqui, verbo regular. Gaze terminou com ED, verbo regular. Olha aqui, hang, aqui não terminou com ED. Então, quando a gente não segue a regrinha geral, ele vai ser o quê? Um verbo irregular, ok? Have, não terminou com ED. Então, verbo irregular. Jump, terminou com ED, verbo regular. Miss, terminou aqui com ED, verbo regular. Walk, walked, terminou com ED, verbo regular.
Take. Olha aqui que mudou totalmente aqui, ó, a forma de escrever e não terminou com ed. Então ele é um verbo irregular. Try. Esse aqui, pessoal, ele vai entrar nas exceções dos verbos regulares. Então, termina com y, precedido aqui de consoante. Então, a gente tira o y e acrescenta ied. Então, ele será um verbo regular. Sit down. Aqui ficou sat. Então, irregular. Não tem terminação de ed. Look at. Look at. Aqui terminou com ed. Então, regular. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Na frase seguinte abaixo, vou traduzir para vocês. As uvas pareciam prontas para se tornarem suco, estourarem, tá, pessoal? E a boca da raposa encheu-se de água enquanto ele quem? O animal raposa. O animal raposa, ok? Olhou ansiosamente por elas. Olhou ansiosamente por quem? Pelas uvas. A conjugação es liga as duas frases, dando a ideia de que. Então, esse es aqui, ó, a gente vai traduzir aqui. Então, ó, as uvas pareciam prontas para estourarem, se tornarem suco, e a boca da raposa encheu-se de água, enquanto ele olhou ansiosamente por elas. Esse es aqui, então, ele significa, ele dá a ideia de ao mesmo tempo. Então, seria o quê? Simultaneidade, ok? Questão de número 3. Na frase, vou traduzir, há muitos que fingem desprezar e menosprezar o que está além do seu alcance. Podemos concluir que há muitos que desprezam e fazem pouco daquilo que está fora de seu alcance. Número 4. Na frase, que idiota, que tola eu sou. Ele disse, ele quem? O animal raposa, ok? Aqui estou me desgastando e boquiaberta para conseguir um cacho de uvas azedas que não valem a pena. Qual o significado do adjetivo sour? Azedas. Sour grapes. Uvas azedas. Qual o contrário de sour em inglês? O contrário, sweet. Questão de número 5. Numere de acordo com o desenho. Então, aqui a gente tem os desenhos e aqui embaixo a gente tem as palavras. Vamos lá. O primeiro desenho aqui é uma raposa. Raposa em inglês, fox. Então, número 1, né? Então, vamos aqui, fox número 1. Desenho número 2, uva, grape. Número 3, galho, branch. Então, número 3. Número 4, árvore, tree. Então, a sequência, 4, 3, 2, 1. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.